Você já sentiu que existe algo muito maior lá fora? Como se essa vida não fosse tudo o que existe, como se a Terra fosse apenas uma escola. O céu, apenas o começo de um caminho sem fim. Pois saiba, Chico Xavier também sentia isso, mas ele sentia mais fundo, mais forte, de uma forma que poucos conseguiriam suportar. A verdade é que Chico, em silêncio, sabia de coisas que o mundo ainda não estava preparado para ouvir. Ele sabia sobre os seres que habitam outros mundos, seres que olham para nós com a mesma compaixão que um pai olha para um filho pequeno, seres que não vêm para atacar nem para dominar, mas para ensinar, para lembrar, para curar. Mas Chico nunca escreveu isso com todas as letras, porque ele sabia o peso que essas palavras carregavam, sabia que o mundo zombaria, que os jornais iriam rir, que muitos dos seus próprios companheiros de fé iriam duvidar. Então ele preferiu o silêncio, mas deixou pistas, em cartas, em conversas, em olhos que viam além do tempo. Esse vídeo não é sobre invenções, nem sobre loucuras de gente crédula, é sobre algo mais profundo, algo que mexe com a alma, algo que talvez você já tenha sentido lá no fundo, num sonho, num pressentimento, ou num daqueles momentos em que você sente que não está sozinho. Mesmo quando a casa está vazia. Muita gente acha que os extraterrestres são apenas ficção, filme americano, distração de jovem, mas Chico Xavier, com seu jeito simples, com seu olhar calmo, com sua voz mansa, sabia que a realidade é bem diferente. Ele dizia de forma sutil que a vida não se limita à carne nem à terra, muito menos a esse tempo que a gente chama de agora segundo. Existem mundos onde o mal já foi vencido, onde os seres se comunicam pelo pensamento, onde não existe fome, nem guerra, nem vaidade. Sabe o mais incrível? Chico dizia que esses mundos também olham para nós com tristeza, com carinho, com esperança, esperando que a gente acorde, que a gente pare de se destruir, que a gente volte a olhar para o céu com humildade, mas ele sabia que essa verdade era grande, demais para ser escrita em papel. Era uma verdade que só poderia ser sentida, vivida, intuída por aqueles que já perderam alguém, por aqueles que já choraram sozinhos, por aqueles que sabem que há mais entre o céu e a terra do que a nossa vaidade. Pode aceitar. Você já teve a sensação de que alguém te protege mesmo quando você não vê ninguém? Já passou por um acidente que poderia ter sido fatal, mas não foi? Já sentiu que algo ou alguém te tirou do caminho no último segundo? Pois, talvez você tenha sido amparado por um desses irmãos de outros mundos. A espiritualidade não tem fronteiras, não tem limite geográfico, não está presa à terra. E Chico sabia disso. Ele dizia que a vida é uma grande viagem, que a terra é só uma das estações, um dos pontos de passagem, para almas que ainda estão aprendendo a amar, a perdoar. Se libertar do orgulho que em outras paragens, outras civilizações espirituais caminham há séculos em paz, guiadas, não por líderes políticos, mas por consciências elevadas, onde a lei maior é o amor, onde o mal já foi esquecido. E você pode estar se perguntando, mas por que Chico nunca escreveu tudo isso? Porque ele entendia que certas verdades só florescem em corações prontos, que palavras podem ser sementes, mas também podem ser pedras, que nem todos estão prontos para a mesma luz. Chico viveu num tempo em que falar de vida fora da terra era motivo de escárnio. Hoje ainda é difícil. Mas aos poucos, as máscaras do mundo estão caindo, as verdades estão aparecendo, e os olhos das pessoas estão começando a se abrir. Quantas vezes você viu reportagens sobre objetos no céu que ninguém consegue explicar? Quantos pilotos já relataram luzes que voam como nada que a nossa ciência conhece? Quantas histórias você já ouviu de pessoas que juram ter visto algo mais? Você acha mesmo que está tudo na cabeça delas? Chico não achava. Pelo contrário, ele dizia que muitos desses relatos são reais, mas que precisam ser compreendidos com calma, com maturidade espiritual, porque não são sobre medo, são sobre evolução. Ele falava que existem espíritos que reencarnam na Terra, vindos de outros sistemas, almas, que já viveram em planetas mais evoluídos, e que descem até aqui para ajudar, para semear a luz mesmo sofrendo,
mesmo sendo rejeitadas, mesmo sendo chamadas de loucas. Talvez você seja uma delas. Talvez por isso você sinta que não pertence totalmente a esse mundo, que sempre teve algo diferente, uma sensibilidade que te fez sofrer, um olhar que enxerga além. Não é loucura, é missão. Muitos que hoje andam entre nós carregam dentro de si a sabedoria de outros mundos, mas esquecem disso, porque o véu da carne é denso. O peso da vida é grande, mas Chico sabia que nada. É por acaso sabia que a dor também é chamada de despertador e que muitas vezes é. Na perda que a gente lembra quem realmente é. Ele mesmo dizia que sofria desde criança, que chorava escondido, que sentia presenças, que escutava vozes e que muitas dessas vozes não eram deste mundo. Ele não se assustava porque sentia paz, sentia que eram irmãos maiores, amigos da luz, seres que apenas queriam ajudar. Eram vozes de outros mundos, sopros do alto, sinais de que o universo é casa, não prisão. Quantas vezes você já olhou para o céu e sentiu uma saudade que não sabe explicar? Quantas vezes sentiu que sua origem é maior que seu sobrenome, que seu lar é maior que sua casa? Pois isso também é verdade. Chico dizia, com a humildade dos grandes, que o nosso planeta está sendo observado, acompanhado, protegido, que nos momentos mais difíceis, quando a Terra balança, quando a humanidade enlouquece, esses irmãos de outros mundos se aproximam, não para invadir, mas para sustentar. Eles não têm corpo como o nosso. Não. Falam como a gente, mas sentem a mama e oram por nós, e Chico sentia essas orações às vezes em silêncio, às vezes em lágrimas. Porque quando uma alma desperta, ela percebe que nunca esteve só. Você já parou para pensar quantas verdades foram escondidas? Do povo por medo? Medo do riso, medo da crítica, medo daquilo que é grande demais para caber num livro. Chico Xavier não tinha medo da verdade, mas tinha respeito pela ignorância do mundo. Ele sabia que nem todo espírito está pronto para certas revelações. Sabia que algumas palavras libertam, mas outras assustam. Por isso ele escolheu o silêncio em alguns momentos. Um silêncio carregado de mensagens, de olhares, de entrelinhas, mas quem prestava atenção nele, de verdade, sabia que existia algo além do que. Ele escrevia em conversas discretas. Com amigos íntimos, Chico falava sobre os irmãos das estrelas, sobre civilizações que vivem em paz há milênios, sobre planetas onde o ego já foi vencido, onde ninguém precisa mentir, onde ninguém sente vergonha. De amar, ele dizia que esses seres não são como os filmes mostram, não são monstros nem robôs, são consciências, são almas despertas, algumas em formas sutis, outras invisíveis aos nossos olhos, mas presentes. Sempre presentes. Chico contava que o universo é cheio de vida, cheio de aprendizado e que Deus não criaria um céu tão imenso só para enfeitar o fundo das nossas noites. Existe vida fora da terra. Existe amor também. Esse amor, às vezes, se manifesta de formas que a nossa mente não entende. Uma cura que vem de repente, um livramento sem explicação. Encontro que muda tudo, você chama de sorte, mas o mundo espiritual chama de intervenção. Esses seres, que Chico conhecia no silêncio da alma, estão por perto, em missão. Mas por que a maioria não vê? Porque vive dormindo, porque está ocupada demais com o celular, com o medo, com o orgulho, com o ego, que grita mais alto que a alma. Chico dizia que o verdadeiro contato não acontece com os olhos, acontece com o coração. Quando você silencia por dentro, quando você dobra o joelho, quando você admite que não sabe tudo, que está pronto para aprender. Aí sim você começa a sentir, a intuir. Lembrar, porque muitos de nós antes de nascer aqui já vieram de lá. Chico falava que o espírito não tem nacionalidade, não tem CPL, tem história, tem destino, e alguns de nós vieram de outros mundos, aceitaram reencarnar aqui, num planeta ainda cheio de dor, para ajudar, para semear, para preparar o terreno, mas ao nascer esqueceram, porque é assim que funciona. Reencarnação apaga o passado, para que o presente seja vivido com humildade. Mas chega uma hora em que a alma começa a lembrar,
Começa a sonhar com lugares que nunca viu, sentir saudade do que não viveu. Aí a ficha começa a cair. Quantas vezes você já chorou sem motivo? Quantas vezes sentiu uma tristeza que não era daqui? Quantas vezes teve vontade de ir embora e não sabia para onde? Essas dores têm nome, são memórias da alma, são sinais de que você já caminhou por outros mundos, que o que você sente é só um pedaço do que você é, Chico dizia. Que a vida na Terra é só uma parte da jornada e que lá fora, muito além do que os olhos alcançam, existem escolas, cidades, povos, famílias espirituais. Irmãos que nos conhecem, que torcem por nós, que vibram cada vez que vencemos o orgulho, cada vez que escolhemos perdoar eles, não se mostram porque não precisam, porque a missão deles não é provar nada, é sustentar a evolução, é ajudar sem aplauso, é amar sem ser visto. E Chico sabia disso. E quando alguém perguntava diretamente, ele sorria, dava uma resposta curta ou desviava o assunto, porque ele sabia que algumas respostas não cabem em palavras, só cabem em silêncio, em oração, em lágrima. E você já sentiu essa presença silenciosa? Já sentiu que está sendo observado com amor? Que tem algo maior guiando os seus passos? Não é fantasia, é lembrança, lembrança da sua origem, do seu lar maior, do seu papel nessa vida. Chico dizia que muitos que hoje estão aqui são como sementes estelares, espíritos que aceitaram a tarefa de iluminar lugares escuros, mesmo sabendo que seriam incompreendidos, mesmo sabendo que seriam rejeitados. Ele próprio era um deles, um espírito missionário, com raízes fora da Terra, com ligação direta com as esferas superiores. Mas ele nunca disse isso com orgulho. Pelo contrário, falava com humildade, com simplicidade, com o olhar baixo de quem sabe que a grandeza verdadeira é invisível. E talvez por isso ele tocou tanta gente, porque carregava em si o que muitos de nós esquecemos, a certeza de que o amor não tem fronteira, de que o universo inteiro está unido por uma força, só é que essa força é Deus, mas não o Deus que castiga, não o Deus que cobra, é o Deus que envia, que educa, que sustenta, é que em cada canto da criação plantou vida, plantou consciência, plantou esperança. É por isso que Chico sorria mesmo na dor, porque ele sabia que nada termina aqui, que ninguém está sozinho. Que os irmãos das estrelas nos olham com paciência, como quem espera um irmão mais novo aprender a andar. Quantas vezes você se pegou olhando para o céu, sem saber por quê, apenas olhando com o coração apertado, como se esperasse uma resposta que nunca veio, ou talvez ela já veio, mas você não ouviu porque estava distraído com o barulho da vida. Chico Xavier dizia que o céu fala, mas fala baixo, fala em forma de intuição, em forma de paz, em forma de silêncio. Que os seres de outros mundos não chegam com luzes e sons, eles chegam como paz dentro do peito, como um alívio que não tem explicação. Quantas vezes você sentiu isso, aquela sensação de estar protegido, mesmo sem ninguém por perto, de estar acompanhado mesmo na solidão, de ouvir uma voz dentro de você que dizia: calma, vai passar, você está sendo cuidado, pois essa voz não é sua, é deles, dos que estão lá fora, dos que Chico conhecia, mas não podia escrever. Ele entendia que o mundo não acreditaria, que muitos zombariam e que poucos realmente compreenderiam, porque a verdade não entra pela cabeça, ela entra pelo espírito, e só entende quem já sofreu, quem já perdeu, quem já teve que recomeçar do zero. Esses irmãos estelares que Chico sentia não são de carne como nós. São seres de luz, de vibração mais alta, que não precisam de palavras para se comunicar, que enxergam o coração, que sentem a alma e que estão aqui, agora perto de você, neste exato momento, não para se mostrar, mas para te lembrar que você é maior do que pensa, que a vida não termina na morte e que o sofrimento aqui é só o começo da cura. Chico dizia que esses seres nos acompanham desde sempre, desde a infância da humanidade. Eles já estavam lá na queda de grandes impérios, na formação das religiões. Nos momentos de silêncio da história, eles nunca interferiram. A força, porque respeitam o livre-arbítrio, mas sempre enviaram sinais,
Sempre sopraram ideias, sempre inspiraram os que tinham o coração limpo. Grandes inventores, grandes líderes, grandes curadores. Muitos deles foram ajudados por inteligências de fora guiados, no invisível por mãos que não vemos, mas que sentimos. Chico, ele era um canal, um ponto de ligação entre dois mundos, entre o visível e o invisível. Muitas vezes ele falava e nem sabia de onde vinha aquela inspiração, mas ele sentia que não era só dele, que havia algo maior soprando dentro dele. Essa inspiração não vinha só de espíritos desencarnados da Terra, mas também de consciências de outros planos, de outras moradas da casa do Pai, como ele mesmo dizia. Mas como explicar isso para o mundo cego? Como falar isso sem ser chamado de louco? Por isso ele silenciava, por isso ele disfarçava, por isso ele escrevia apenas até onde a fé do outro podia alcançar. Mas o tempo passou, e hoje mais pessoas estão despertando, mais corações estão sentindo, mais almas estão lembrando, e você que está assistindo agora não está aqui por acaso. Talvez você também esteja sendo chamado. Talvez você tenha uma missão, uma semente para plantar, uma dor para transformar em luz, porque esses irmãos não aparecem com naves, eles aparecem em pessoas, em gestos, em abraços que curam, em palavras que renovam. Chico sabia disso. Ele sabia que a verdadeira visita extraterrestre não era no céu, era na consciência, era no despertar de dentro. Muitas vezes, ele dizia que o futuro da Terra está ligado ao universo, que a nossa evolução espiritual vai nos aproximar desses irmãos, que quando a humanidade entender o amor, o verdadeiro amor, o contato será inevitável, mas até lá eles observam, acompanham, protegem eles. Choram quando nos matamos, eles se alegram. Quando nos perdoamos, eles vibram. Quando alguém escolhe não revidar, quando alguém escolhe amar, em vez de atacar. Chico dizia que o bem atrai o alto e que quanto mais luz a gente gera, mais perto ficamos dos mundos superiores. E esses mundos, essas civilizações que vivem em paz estão prontas para nos receber, mas não como somos agora, e sim como podemos ser. O ser humano ainda é muito violento, muito vaidoso, muito cego, mas o sofrimento está nos lapidando, está nos preparando, está nos moldando, e o dia vai chegar. Chico dizia isso com calma: o dia vai chegar em que a Terra vai despertar, em que os homens vão entender que não são donos de nada, que não sabem de tudo, que precisam aprender com quem já caminhou. Mas e nesse dia o céu vai se abrir, mas não com espetáculo, vai se abrir no coração. E cada um vai perceber que nunca esteve só, que nunca foi esquecido, que sempre foi amado, até nos piores erros, até nos piores pecados. Sempre houve um olhar de compaixão, vindo de longe, de muito longe, e esse olhar é o mesmo que acompanhava Chico, nas madrugadas de dor, nas visitas aos doentes, nas cartas psicografadas, nos momentos em que ele caía de joelhos no chão exausto, mas em paz, porque ele sabia que não estava só, que do outro lado da vida, do outro lado da matéria, existem irmãos que nos esperam com os braços abertos. Você já percebeu como tem certas coisas que tocam a alma sem explicar? Como se fossem lembranças de um tempo que não é daqui, uma saudade, de um lugar que você nunca viu. Mas sente como lar. Isso não é fantasia, é a alma falando mais alto. É o seu espírito sussurrando que existe mais, muito mais. Chico Xavier sabia disso desde cedo. Desde criança ele sentia. Ele via, ele ouvia coisas que ninguém entendia, mas em vez de se calar, ele decidiu servir, e durante toda a sua vida, ele foi um ponto de luz num mundo que ainda engatinha no amor. Ele carregava dores que ninguém via, cansava, sofria, chorava escondido, mas não desistia, porque ele sabia que a dor da terra é só o começo, que essa escola é dura, mas é necessária, é que lá fora, bem longe, ou bem perto, dependendo do coração, existem irmãos de luz esperando por nós. Chico nunca precisou ver naves, nunca precisou filmar nada, porque ele via com o espírito, sentia com o coração e sabia com a alma, e é isso que importa. A esses seres que ele conhecia em silêncio estão aqui, agora caminham entre nós, não com corpo físico, mas com presença, com energia, com missão. Eles acompanham nossas famílias, nossos hospitais, nossas ruas. Eles oram por nós, eles vibram por nós, eles acreditam em nós mesmo,
quando a gente mesmo já perdeu a fé. Por que eles fazem isso? Porque eles lembram que já foram como nós, já passaram pelo que passamos, já erraram também, mas escolheram evoluir, escolheram amar e agora eles nos ajudam a lembrar. Que também podemos, Chico dizia que o céu não está longe, está dentro, que quando a gente cuida da alma, a gente começa a ver o invisível, não com os olhos, mas com a consciência. Talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez esteja com o coração batendo mais forte, com os olhos marejados, com um aperto bom no peito. Isso é a verdade chegando, é. O espírito reconhecendo o que a mente ainda duvida. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca vai estar. Você pode estar na sua casa agora, em silêncio, com medo, com saudade de alguém que já se foi, com dor na alma. Mas mesmo aí, neste momento, existem olhos de amor olhando para você, existem mãos invisíveis segurando a sua. Talvez esse vídeo tenha sido só um lembrete disso, um sopro, um empurrãozinho. Para você lembrar que a sua jornada é importante, que o seu sofrimento não é em vão, que do outro lado da vida, até fora da terra, você é amado. Chico Xavier não escreveu tudo o que sabia, mas viveu tudo o que acreditava. Isso vale mais que qualquer livro. Ele plantou sementes, em cada carta, em cada gesto, em cada silêncio. Hoje, essas sementes começam a florescer, em você, em mim, em todos que sentem que existe algo maior, algo mais. O universo está vivo, está cheio de irmãos que nos esperam, que nos guiam, que nos chamam de volta para casa, mas antes, temos que aprender, temos que amar, temos que perdoar. Terra é um hospital da alma, mas também é um berçário de luz. Você está aqui por um motivo. Então, não desista, não se entregue, não se isole. O mundo espiritual está agindo, o mundo invisível está falando. Os irmãos das estrelas continuam em missão. Você sente isso? Se você chegou até aqui é porque a sua alma está despertando, porque algo dentro de você reconheceu essa verdade, mesmo que ainda haja dúvida. Mesmo que a razão tente apagar, a fé é mais forte, a alma é mais antiga e o amor é eterno. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu essa presença junto com a gente, ajude essa luz a alcançar mais pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama. Você pode não ver, mas nesse momento, enquanto assiste, enquanto escuta, há um abraço invisível envolvendo você, como diria o próprio Chico. Nenhuma lágrima cai sem ser vista, nenhum coração sofre sem ser amparado, nenhum espírito caminha sem direção. Você está sendo guiado. Você está sendo cuidado. O melhor ainda está por vir. Porque quando a alma desperta, o universo responde.